Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida. Esse programa que nós acompanhamos, aí há mais de 30 anos, oriundo do lar do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, desde os áureos tempos do seu Hugo e de tantos que já passaram por esse programa e já desencarnaram, outros mudaram de região, foram embora daqui, e nós continuamos aqui nesse período aprendendo a cada domingo, quando a gente vem falar sobre algum tema, sobre alguma mensagem, aprendendo cada vez um pouco mais. Quando a gente estuda junto, num estudo coletivo, a facilidade da compreensão é um pouco maior do que quando estudamos sozinhos. Que a paz de Deus nos envolva, que o amor do Cristo nos acompanhe e nos abençoe, e que nós possamos, o Cláudio e eu, iniciarmos esse programa de hoje, dessa manhã maravilhosa, tranquilos, serenos, equilibrados e harmonizados. E que a nossa mensagem, que nos for intuída, que nos for trazida, possa ser transmitida o mais próximo da íntegra possível. Iniciamos a abertura do nosso programa. Uma importante lição. Numa época em que um sorvete custava muito menos do que hoje, um menino de 10 anos entrou numa lanchonete e se sentou a uma mesa. Uma garçonete colocou um copo d'água na frente dele. "Quanto custa um sundae?" ele perguntou. 50 centavos, respondeu a garçonete. O menino puxou as moedas do bolso e começou a contá-las. "Bem, quanto custa o sorvete simples?" perguntou outra vez. A essa altura, mais pessoas estavam esperando por uma mesa. A garçonete foi se irritando. De maneira brusca respondeu: 35 centavos. O menino mais uma vez contou as moedas e disse: "Eu vou querer então o sorvete simples." Depressa, a moça trouxe o sorvete simples e a conta. Colocou na mesa e saiu. O menino acabou o sorvete, pagou a conta no caixa e saiu. Quando a garçonete voltou e começou a limpar a mesa, não pôde deixar de chorar. Ali, do lado do prato, havia 2 moedas de 5 centavos e 5 moedas de 1 centavo. Ou seja, o menino não pôde pedir o sundae, porque ele queria que sobrasse a gorjeta da garçonete. Ser grato aos que nos servem é um dever, tanto quanto servir com alegria. Quem serve deve mostrar gratidão pela oportunidade do trabalho. Quem é servido deve demonstrar gratidão pelo serviço do outro, de que necessita. Afinal, todos somos na Terra dependentes uns dos outros. Já imaginou em que se transformaria o panorama do mundo sem a contribuição de faxineiros, pedreiros, carpinteiros, jardineiros? O que seria do hospital com médicos, enfermeiras e gente especializada nos laboratórios se faltasse a faxina para garantir a limpeza? Como poderia garantir a qualidade dos seus pães e doces, o padeiro, sem o concurso do produtor que lhe entregasse a farinha de boa qualidade? De que valeria o trabalho muito bem pensado e estruturado de engenheiros e arquitetos, se faltasse a preciosa mão de obra de serventes e carpinteiros? Em todo lugar, sempre dependemos uns dos outros. O que abre a loja e expõe a mercadoria necessita do cliente que observe, goste e compre. Clientes e vendedores, patrões e empregados, superiores e subordinados, necessitamos e muito uns dos outros. Não podemos sobreviver, muito menos viver uns sem os outros. Por isso, a melhor técnica é nos unir, dar as mãos,
valorizarmos-nos uns aos outros e sermos gratos pela oportunidade de servir e receber serviços. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente precisamos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Sempre que nos sintamos no direito de reclamar, não façamos do nosso verbo um instrumento de agressão. Por vezes, a pessoa mal-humorada, em seus contatos públicos, carrega um pesado fardo de inquietação e doença. Acostumemo-nos a pedir por favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas, lanchonetes e hotéis. Antes de serem empregados à disposição de clientes, são seres humanos que sentem alegria, dor, têm seus problemas e esperam compreensão dos demais seres humanos. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Cumprimentando os nossos amigos da Rádio Londrina, o tema de hoje nós vamos ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Instrução dos Espíritos, o título é A Caridade Material e a Caridade Moral. Quem é de Irmã Rosália, isso é Paris, 1860. O texto é o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontra encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, diríeis mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não vereis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que a cada um pode praticar, a que nada custa materialmente e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é
o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, creem acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior a vós. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Cláudio, essa lição, como quase tudo no Evangelho, né? É muito gostoso de ler, é muito agradável aos ouvidos, né? São lições extremamente fáceis de serem ouvidas, de serem escutadas, mas de muita dificuldade de se pôr em prática. Quando se fala em caridade, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é doar dinheiro para o pão, né? É doar alguma coisa material. E a verdadeira caridade não é a caridade material apenas, não. É a caridade moral, a caridade espiritual. Essa é a parte mais difícil. Então é muito agradável de se ouvir, é muito fácil da gente ler, mas muito difícil de ser posto em prática, porque pede que a caridade seja feita com o coração, e não com o bolso, e não com a ostentação de se aparecer socialmente, de ter um destaque social, de ter um destaque no meio do grupo que ali se representa. E quando a irmã Rosália está falando, né, dessas caridades, das formas de caridade, a gente vai pensando na grande dificuldade que nós temos de praticar a caridade conosco mesmo. Como é difícil a gente praticar a caridade conosco, talvez até mais difícil do que com o próximo. Porque com o próximo a gente dá um abraço. Nem sempre o abraço que a gente dá é um abraço totalmente afetuoso e de amor. Às vezes é mais um abraço social, né? Comercial, vamos dizer. Quase que comercial. E o outro recebe aquele abraço, e dependendo da situação em que ele esteja, com muito carinho, com muita atenção, prestimoso, né? Mas nós às vezes não conseguimos colocar naquele abraço a nossa verdadeira intenção, nosso verdadeiro abraço espiritual. Aquele abraço fraterno que sai lá do fundo do coração e vem aquecendo órgão por órgão e transmite para o outro energias, aquele calor da paz, da harmonia, da serenidade. Muitas vezes a gente consegue dar um abraço no outro sem estar plenamente convicto de do que está fazendo. Isso é muito natural que ocorra conosco. Mas difícil mesmo é a gente dar um abraço na gente mesmo.
Dificilmente a gente virar para a gente e falar: eu vou te dar um abraço porque você merece pela tua atitude. Você merece pela forma como você está buscando conviver, viver, auxiliar, prestar atenção, buscando aprender e buscando ensinar, que é uma das obrigações da caridade, é a gente ensinar ao próximo as oportunidades que a gente teve. Fazer com que o outro possa ter benesses, né, daquilo que a gente foi beneficiado no aprendizado. Então é muito difícil a gente se auto-abraçar. É muito difícil a gente acreditar piamente, né, e com certeza de que nós estamos fazendo a coisa por amor e não apenas como um gesto às vezes. Então, quando a irmã Rosália fala da caridade material e da caridade moral, ela está falando da nossa capacidade espiritual de sermos justos, de sermos probos, de sermos capazes de auxiliar o outro por bem-querer, por entendimento, por aceitação, por compreensão, por transformação interior. Em que a gente não precise, né, fazer aquela coisa de esconder a mão, né, que dá a moeda. Ninguém precisa ver a moeda que a gente está dando, quanto que tem. Porque lá do outro lado nós sabemos que naquela parábola em que Jesus nos fala, né, do rico e do pobre, onde o rico dava com ostentação, colocava no gasofilácio ou colocava num saco, como na lição que nos é dada também pelo Evangelho, e que quando colocados na balança espiritual, aquele que deu menos, que deu da sua dificuldades, coisa que lhe faria falta, deu realmente por amor. Deu realmente com intenção de pacificação, de harmonização, de reequilíbrio. Essa é a caridade que vai pesar na balança do outro lado. Muito mais do que a caridade do ouro, né, Cláudio? Eu achei interessante. Depois eu fui pesquisar um pouco lá nos livros que tem, porque na abertura é uma história de um garoto que estava pobrezinho passando e tinha uma sorveteria na calçada. Ele olhou para aquilo lá e ele tinha vontade de chupar o sorvete. Aí ele na rua, ele primeiro olhou lá o dinheirinho dele, umas moedas, né? E depois entrou ali para ver um sorvete que ele poderia adquirir. Ele chegou lá para a moça. Ela já vê o jeitinho assim, ou às vezes o vendedor sempre olha com um pouco de restrição, né? Simplesinho, aquelas coisas todas. Isso é porque ainda a gente carrega uma ignorância enorme ainda no coração. Aí ele olhou lá com chantilly, aquelas coisas mais bonitas, e falou: quanto custa esse? Eu vou dar um exemplo no nosso dinheiro, vai, porque no programa de abertura fala num outro sentido. Esse daqui custa um real. Aí ele olhou novamente nas moedinhas que ele tinha e falou: e esse outro aqui? A moça já estava começando a se irritar porque já estava entrando freguesia, ela queria atender os outros que estavam melhor assim, apresentável, né? Ela falou: esse daqui fica 75 centavos. Então ele falou: me dá esse daí de 75 centavos. Ela pegou, serviu ele e tal, ele agradeceu e ela foi atender os clientes, né? E ele foi embora, deixou as moedinhas no balcão. Quando ela acabou de atender e voltou ali onde ele tinha deixado o dinheirinho, tinha R$1 ali. Aí eu comecei a refletir que na realidade, isso, nessa leitura que nós fizemos do Evangelho, ela ficou emocionada, a menina que atendeu, de ele ter deixado aqueles 15 centavos ou 20 centavos que seja, e não comeu aquilo que chamava mais a atenção dele. Isso, na realidade, na minha maneira de ver e depois olhando nos livros, nada é mais do que, além da fraternidade, uma gratidão.
E isso falta muito ainda no coração de muitas criaturas, né? E eu depois fui olhar alguma coisinha, até fiz uma pequena coisa simplesinha aqui. Eu escrevi aqui, tirando dos livros, eu pus assim: a Terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. A Terra é escola de fraternidade. A atendente já estava perdendo a paciência com o garoto. Porém, quando viu as moedas como gorjeta, ficou emocionada. Então, a gente faz muita discriminação. A gente às vezes olha a criatura, e eu via recentemente um exemplo que deixou o grupinho das pessoas que estavam em volta assim chocado. Entrou um senhor extremamente simples, esses da roça, esse tipo de coisa, e para ver um automóvel, dessas agências muito bem arrumadinha, tudo aqueles carros caríssimos, aquelas coisas todas. E os rapazes começaram a achar engraçado, os vendedores. Mas tinha uma vendedora, inclusive da raça negra, e ela teve a pachorra e a educação, não pachorra, ela teve a educação de atender esse senhor. Ela foi lá, ele começou a ver um carro, ver outro carro e tal, e viu uma caminhonete que servia para ele. E era um preço, a gente sabe que é um preço caro, né? E vai daqui, vai de lá, e os rapazes lá, uns 4 ou 5, achando engraçado, e ela com toda boa educação, atendendo. Aí ele falou assim para ela: eu vou levar esse daqui. Para ela foi uma surpresa agradável, porque ela atendeu ele com extrema educação, porque já fazia parte dela essa educação, não pela aparência dele, por ser uma boa vendedora e não discriminar absolutamente ninguém. E os outros que davam risada ficaram chocados. E isso a gente vê hoje, Gilberto, é muito comum em muitos lugares que você vai, dependendo de como você se apresenta, né? As pessoas parecem que começam a discriminar. Se você é negro, porque é negro. Se você é pobre, porque é pobre. Se você é velho, porque é velho. Então há uma discriminação. E quando o ser humano, ele pela própria evolução que ele vai tendo, ele deveria deixar de lado essa ignorância que a gente ainda carrega dentro do coração, de olhar muito o personagem e não dar muito valor. E esse garoto, quer dizer, o que ele gostaria de comer era aquele com chantilly, mas ele estava mais preocupado em deixar uma gorjetinha para a vendedora. E ela, quando acabou de atender, que ela foi pegar o dinheirinho, ela viu que estava lá R$1, que era o valor daquele sorvete que ele gostaria de ter comido. E isso faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Com certeza, né? A gente vai vendo os exemplos. Você citou um exemplo aí que aconteceu comigo aqui em Londrina. E não vamos tocar no assunto agora profundamente, mas é muito desagradável quando a gente se sente discriminado. Mas faz parte do pacote. E talvez ainda o que a gente não perceba, né, que foi o que aconteceu comigo, no momento eu fiquei assim tão incomodado, tão irado, para falar a verdade, né? Fiquei com raiva da situação, me desequilibrou, que eu acabei virando as costas e indo embora com vibrações desequilibradas. Ao invés de deixar ali uma vibração melhor para que o ambiente pudesse melhorar, eu acabei falhando nesse sentido. Mas, como a gente costuma dizer, né, faz parte do aprendizado de cada um a cada momento. Depois a gente se toca que poderia ter pensado e agido talvez de outra forma. Mas o importante, Cláudia, é que quando a gente ouve essas histórias, quando a gente vivencia esses exemplos, quando a gente lê, como você lê o Evangelho, e a gente vai vendo que a caridade é uma coisa tão plena, né?
por maior que seja a caridade, ela sempre é barata, né? Se a gente pensar no que a gente tem dado ou o que a gente tem feito, perto do que a gente tem recebido, não é quase nada. Por mais que a gente faça alguma coisa pelo próximo, nós estamos recebendo muito mais do que estamos fazendo. E é isso que a gente tem que perceber, que acontece, não é comigo, não é com você, é com todos nós. As leis divinas não são feitas para mim ou para você, elas são feitas para a humanidade, para todos os seres da humanidade. E devem ser seguidas e experienciadas e experimentadas por todos nós. Cada um num momento reencarnatório, cada um num tempo do seu processo evolutivo, passando por situações onde a gente possa colocar à prova os sentimentos que nós dizemos estar aprendendo e que às vezes a gente ainda não conseguiu aprender. Então é muito difícil a gente praticar a caridade plena, né? Como fala a irmã Rosália, como praticava o Chico, o seu Hugo, o próprio Zé Antônio, né? Que fez muito, ajudou muita gente, orientando muita gente, esclarecendo. A gente vê isso nesses lares que a gente visita, nas creches, nas escolas. A gente vê muita coisa acontecendo que poderia ser de uma outra forma, melhoradas às vezes, se tivessem um pouco mais de auxílio, de compreensão, de entendimento. A gente vê às vezes sofrimentos do povo na fila dos planos de saúde aí da prefeitura ou do próprio governo estadual, federal, nos atendimentos, que as pessoas às vezes dizem estar sendo mal atendidas, mas será que elas também fizeram a sua parte? Será que elas se preocuparam quando chegaram ali para esperar ser atendido, para ter uma consulta médica, para ter uma orientação? Será que elas se lembraram de pedir a Deus que orientasse, que auxiliasse aqueles que estavam ali para trabalhar? Será que quando estamos ali a gente se preocupa em pedir a Deus proteção a todos os que estão ali buscando auxílio? Ou nós estamos preocupados apenas com o nosso problema? E aí por aí afora vai se vendo a caridade moral e muitas vezes a caridade material também. Quando nós somos gentis, educados, quando a gente pode fazer alguma coisa e faz até um pouco mais às vezes do que esperávamos fazer. A caridade pode ser praticada dentro de casa, pode ser praticada no trabalho, na rua, na praça, na hora que a gente está no lazer. São oportunidades que nos são colocadas à nossa disposição para que nós nos melhoremos. Quando a gente se prepara, estuda, lê, busca aprender um pouco mais e vai fazer uma palestra num centro espírita, em algum lugar que nos chamam, é uma forma de proceder também com a caridade, porque nós estamos auxiliando e dando ao outro a oportunidade de compreender, de entender e de descobrir os ensinos às vezes, as oportunidades que nós tivemos lá atrás, que recebemos quando viemos para a doutrina, quando começamos a frequentar os centros espíritas e recebemos aos poucos as lições que nos eram dadas. Então, tudo isso a gente tem que agradecer a Deus pelas oportunidades que nos são trazidas, pelas oportunidades que são colocadas à nossa disposição. E aí a gente começa a pensar, será que eu sou caridoso o suficiente? Será que eu sou caridoso o tanto quanto eu devo ter prometido no plano espiritual? Será que eu já aprendi o que eu precisava aprender? Porque nós temos pressa de aprender, nós temos muita pressa de aprendermos. Principalmente porque a gente não sabe, a gente vem para cá com 2 passagens. Um envelope aberto, com hora marcada para desembarcar, para nascer. Mas o retorno, o envelope está fechado, ele só é aberto depois que a gente desencarna. No momento do desencarne, abre o seu envelope e fala, a tua passagem
está pronta, você pode embarcar. E como a gente não sabe para quando é o embarque, para quando é essa passagem de retorno, é importante que a gente busque aprender o mais rápido possível para poder cumprir com os nossos compromissos, né, Cláudio? E aí, depois que eu prestei bem atenção, eu fui pegar um negócio, falei, deixa eu ver negócio de fraternidade, né? Eu só vou, é pequenininho aqui, eu só fiz, porque o texto é um pouquinho grande, mas eu só peguei o que é aquele Segue-me, do Francisco Canto Xavier, do Espírito de Emmanuel. E tem um título aqui que chama-se assim, Fraternidade. Amemo-nos uns aos outros. Isso já é muito difícil, porque quando Cristo veio à Terra, a primeira coisa que ele disse daquelas barbárias que existia naquela época anterior a Cristo, ele diz assim, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nós temos dificuldade até hoje. E é primeiro de amar a gente, né? Que a gente tem dificuldade, porque nunca está satisfeito. Porque eu sou baixo, porque eu sou gordo, porque eu sou alto, enfim, a gente nunca está satisfeito. E eu só fiz uma nota, um xizinho aqui, diz assim, nesse título, Fraternidade, é de João capítulo 4, versículo 7. Antes do Cristo, não vemos sinais de instituições humanitárias de qualquer natureza. Porque antes dele, o órfão era pasto à escravidão. As mulheres sem títulos eram objeto de escárnio. Os doentes eram atirados aos despenhadeiros da imundície. E os fracos e os velhos eram condenados à morte, sem comiseração. Aparece Jesus, porém a paisagem social se modifica. O povo começa a envergonhar-se de encaminhar os enfermos ao lixo, de decepar as mãos dos prisioneiros, de vender mães escravas, de cegar os cativos, utilizado nos trabalhos de rotina doméstica, de martirizar anciões e zombar dos humildes e dos tristes. Um novo mundo começa. Aí eu comecei a refletir, Gilberto, nós já, após a chegada de Jesus, nós já evoluímos, porque acredito eu, e isso eu comentei em casa, a gente deve ser aqueles que jogavam os caras no lixo, podemos ser daquela geração, ou viemos de outras cidades, porque como a gente é reencarnacionista, então a gente sabe que o espírito, ele é, vamos dizer, eterno, a sobrevivência dele, né? Ou às vezes viemos de um lugarzinho pior ainda, né, Cláudio? Então, chegando no tempo de hoje, a gente já vê mais solidariedade. Você vê, naquela época ele jogava os caras do despenhadeiro, seja homem, seja velho, seja criança, né? Era uma geração de bárbaros. E aí Jesus, quando diz assim, ninguém vai ao Pai, senão por mim, e amar a Deus sobre todas as coisas, chegando no ano em que nós estamos, né? 2000 anos depois de Jesus, nós já evoluímos em relação antes dessa geração do Cristo, que era uma barbárie, né? Então a gente pelo que estuda, pelo que lê, a gente já vê que a raça humana, né? Essas encarnações mais recentes, a gente hoje vê no jovenzinho, nas crianças, já a capacidade de raciocínio, a inteligência que eles têm. Isso as famílias não podem negar, porque falam, nossa, mas ele já sabe tanta coisa e eu nem não tinha conhecimento de nada. Isso na família de gente simplesinha também. Então, olhando assim
antes de Cristo e olhando hoje, já há uma evolução daqueles espíritos reencarnando, já estão numa condição hoje já de mais humanidade com o ser humano, né? No trato do dia a dia, na solidariedade, né? A gente hoje já vê muitas pessoas que têm grupos que fazem as suas orações para aquelas pessoas que estão nos hospitais internados, né? Vibra por elas, independe da sua crença. O ser humano sendo cristão, você pode chegar para ele e falar assim: você podia rezar para uma pessoa da minha família, um amigo meu que vai ser operado e a cirurgia não é tão fácil. E a gente vê muitas famílias na hora da oração, mesmo não conhecendo a criatura, e fazer essa oração do fundo do coração. E a gente tem certeza absoluta que essa vibração chega nesses lugares, numa sala de cirurgia, porque aqueles espíritos que são fraternos, que trabalham com as equipes médicas, eles estão ali presentes também para auxiliar os médicos. Então, observando mais assim para a atualidade nossa, já há uma grande evolução desses espíritos que reencarnaram, que nós podemos fazer parte daquela geração. Não sei se a gente veio de outra morada, ou podemos ser daqueles primitivos mesmo, né? Que estamos evoluindo. Então a gente, nesse momento, é grato pelos ensinamentos, mas a gente ainda tem muita dificuldade de pôr em prática, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Às vezes dentro da família a gente faz restrição, gosta de um e dos outros 5 ou 6 a gente nem dá muita atenção, né? Então a gente ainda é muito falha. A gente tem que começar a refletir nisso daí, ao deitar, de agradecer a Deus e pela bênção que Ele proporciona a gente, que é a bênção da vida, e ver se a gente consegue, no descanso da noite, estar ligado com a espiritualidade e mudar esse nosso sentimento. Cláudio citou aí uma coisa que eu sempre cito nas palestras, às vezes, essa mensagem, né? Essa frase que Jesus colocou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E quando pergunta a ele qual é o segundo mandamento, ele vem e nos responde o quê? Ele complica a nossa vida toda. Quando ele fala, é bem parecido com esse. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E aí ele completa, complicando a nossa vida. Quando ele fala, amar ao próximo e a ti mesmo. Olha a dificuldade que Jesus colocou para que a gente possa entender a caridade do amor. Amar a ti próprio. O quanto é difícil a gente se auto-amar. Aí a gente, mas eu não me odeio. Sim, eu não me odeio, mas eu não tenho raiva de mim, eu também não tenho raiva de mim. Mas será que eu sou justo comigo? Né? Será que eu como só o necessário? Que eu pratico só as boas coisas? Será que eu faço comigo, com os meus pensamentos, nos momentos em que às vezes a gente sai por aí, pelo mundo afora, viajando em pensamentos? Quais as atitudes desses pensamentos que eu tenho? Se eu sou vigilante ou não para com os meus pensamentos, atos e atitudes. Então essa dificuldade muito grande que a gente tem de ser caridoso conosco. Para que a gente possa cumprir os nossos compromissos, a gente tem que ter um respeito muito grande para conosco. Isso não é egoísmo, isso é aprendizado, isso é crescimento, é evolução. Porque à medida que eu conseguir me respeitar, à medida que eu conseguir me melhorar, multiplicar em mim, como falou Jesus lá, multiplicar os peixes e os pães, né? Se eu conseguir multiplicar os peixes e os pães interiores que estão dentro de mim, das oportunidades que me são dadas, dos afagos que eu recebo, do alimento que me é proporcionado, se eu conseguir multiplicar isso dentro de mim, eu estou fazendo a verdadeira caridade. Eu estou me autoajudando
mas também facilitando a vida de muita gente. Quantos vão deixar de se preocupar comigo se eu for justo, correto e probo? Quantos vão pensar menos mal de mim se tiverem avaliação mais positiva? Quantas coisas eu posso mudar na minha história apenas com um ato, com um gesto, com um pensamento, com uma atitude? Amar ao próximo como a ti mesmo é muito difícil, porque amar ao próximo a gente às vezes até pode enganar mais ou menos, né? Como falei agora há pouco, com um abraço, né? Com um sentimento, com uma palavra de carinho, mas pôr em prática essa palavra de carinho dentro de nós, pôr em prática a responsabilidade que trazemos com o nosso processo reencarnatório, não é fácil, é muito difícil. Mas como o próprio Cristo deixou bem claro isso quando ele falou que das minhas ovelhas nenhuma se perderá. Quando a ovelha se perde e se perde do rebanho, o pastor vai buscá-la, o pastor vai atrás dela e traz ela de volta. É isso que nós temos que entender, que nós temos que fazer conosco. Se nós estamos caminhando por pastos de carrapicho, de espinhos, nós podemos procurar encontrar aonde a grama é sedosa e macia. Basta que nós mudemos as nossas vibrações, basta que nós mudemos os nossos pensamentos, as nossas atitudes e construamos em nós um novo ser. Não é isso, Cláudio? Como nós estamos chegando quase no final, e eu só tenho 3 linhas aqui, depois a gente faz o comentário final. Isso está na Revista Espírita do Jornal de Estudo Psicológico. Diz só assim o seguinte: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão para tudo adquirir e para progredir, em vista de seu livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é que deixa às vezes a gente numa situação de penúria. Porque o que é livre-arbítrio? Não é que eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo ligado aos ensinamentos de Jesus. Tentar ser o mais próximo possível de ser cristão, na essência. E todos nós sabemos que são hoje, na nossa história atual, são poucos elementos que servem de exemplo para a gente, de honestidade, de caridade, porque o que nós estamos vivenciando nessa atualidade, no nosso dia a dia, é coisas escabrosas, né, dentro da sociedade, principalmente do homem público. Então, essas coisas que faz a gente refletir, né, e repensar, esse tal de livre-arbítrio seria para as coisas assim, das coisas ligadas à divindade maior, com seu semelhante, primeiro conosco, e depois aquilo que a gente fizer de bom para nós, a gente passar para aquele próximo da gente, e começar dentro do nosso lar, né? Depois, quem sabe, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, e assim sucessivamente. Então, a lição de hoje é para a gente, na realidade, refletir, repensar, né? E começar a pedir muita força para a espiritualidade, para a gente, quando voltar numa condição de melhor qualidade, como espírito reencarnante. Você deixou bem claro que tudo posso naquele que me fortalece, né, Cláudio? É verdade. E aquele que me fortalece, quem será? Será Jesus? Não será Jesus? Né? E está bem claro também no Evangelho que não se pode servir a 2 senhores, nem a Deus e ao mesmo tempo a Mamon. Então, significa que nós temos o livre-arbítrio e temos a obrigação de selecionar as nossas atitudes, mas principalmente selecionar os nossos pensamentos, porque nós somos produto daquilo que pensamos. O coração fala pela boca, e a boca deixa sair aquilo que está dentro do coração, aquilo que está dentro de nós.
Então a gente, quando tem que reconstruir alguma coisa, ou que tem que consertar alguma coisa, ou construir uma coisa nova, nós devemos sempre buscar fazer um projeto onde se incluam os ensinos do Cristo, onde se incluam as leis divinas, onde a gente possa valorizar e avaliar com certeza que estamos no caminho certo, trilhando o caminho certo. Então eu costumo dizer que é muito difícil ser correto, ser justo, mas por outro lado, com toda a dificuldade que tem, é tão agradável quando a gente percebe que não está fazendo as coisas erradas que fazia. Quando a gente percebe que aquilo que a gente fazia, que era tão natural em nós, hoje nos incomoda. Então, essa percepção que a gente tem da vida, não dá para avaliar, mas ela dá para sentir no nosso dia a dia, né, Cláudio? Só ficar a reflexão agora que está terminando, que o caminho mais curto para a gente chegar no processo de evolução é uma reta. Essa reta é que leva a gente a evoluir mais rápido. E nós estamos ainda naquela fase de fazer muita curva e às vezes até retroceder, né? E eu acho que essa é a mensagem da gente passar para os nossos amigos no dia de hoje, que a linha reta é o caminho da nossa chegada um dia. Não vai ser tão já, né, naquilo que a gente possa ser o mais próximo. Também vai ser difícil da perfeição, mas esse é o caminho. Você falou uma coisa que é até interessante, né? Às vezes, para a gente ir daqui a Cambé, na estrada da vida, a gente, ao invés de pegar esse caminho da exposição, que é mais reto, a gente pega a estrada lá de Santa Catarina, do Rio do Rastro. Uma curva atrás da outra, numa serra terrível. E a gente vai chegar uma hora lá embaixo, vai chegar lá em cima, e aí vai poder avaliar que dava para ter feito um outro caminho muito melhor. Pedimos a Deus que nos abençoe, agradecemos pelas oportunidades que nos foram trazidas, que nos foram dadas, e que possamos retornar no próximo programa, tranquilos, serenos, harmonizados e contando com a sua audiência. Muita paz a todos. Um abraço a todos e um excelente domingo pela frente. Olá, amigos. Vocês já ouviram falar em reencarnação? Essa é uma frase de um grande amigo nosso, o Sr. Romeu de Andrade, que nós queremos homenagear hoje na nossa reflexão. Na reflexão passada, nós contamos da fundação da Casa do Pão, nosso núcleo de assistência, que nós fundamos essa equipe, esse grupo na periferia de Londrina, hoje Núcleo Espírito Gonçalves. Tivemos a grande alegria de ter a presença do Sr. Romeu, uma figura já quase octogenária, que nos ajudou de serrote na mão ajudando a fazer telhado, a fazer os bancos, uma pessoa muito querida. E quando nós construímos esse trabalho na frente de um lugar muito pobre, muito simples, nós trouxemos a forma de Chico de trabalhar com a simplicidade, como doutrinar, como evangelizar, como trazer a doutrina espírita para as pessoas de periferia. E o Chico usava o método de abrir o evangelho e selecionar 3, 4 pessoas para comentarem 3, 4 minutinhos aquela página que ele escolheu. Então nós levamos essa técnica para dentro da nossa casinha do pão, como a gente chama. Então nós abrimos o Evangelho, selecionávamos 3 amigos para comentar 5 minutinhos do Evangelho da página que fosse aberto ao acaso. E, eventualmente, estava ali o nosso querido Sr. Romeu, eu imprimi a nossa impressora está sem a tinta azul, eu acho, mas aqui tem uma foto dele muito querido. O Sr. Romeu desencarnou há vários anos já. E ele nos traz sempre lembranças muito positivas, alegres, um grande trabalhador. E quando ele era um dos 3 escolhidos, era interessante, porque o tema podia ser a pobreza. Ele levantava e falava assim: vocês já ouviram falar em reencarnação? E começava a falar da reencarnação. E eu acho muito interessante, porque essa é a proposta que os espíritos superiores, o espírito da verdade, que Erasto, os grandes espíritos, através da doutrina, vem nos dizer e de pregar o dogma da reencarnação. Quando nós começamos a frequentar a casa espírita, o Centro Espírita Allan Kardec em Cambé, uma coisa nos chamou muita atenção.
Nós começamos a participar de um grupo de estudo. Depois de 2 anos, nós ouvimos a confidência de uma amiga que estava na casa espírita há 10 anos, dizendo assim: faz 10 anos que eu estudo o espiritismo, eu não consigo acreditar em reencarnação. 10 anos dentro da casa espírita. E essa frase, mas essa empolgação do Sr. Romeu, vocês já ouviram falar em reencarnação, me fez recordar um fato vivido na minha profissão. Eu estive em São Paulo por 2 anos estudando a terapia de regressão de memórias para as vivências pretéritas, a fim de tratar traumas, conteúdos aflorados que estivessem interferindo nas vidas atuais. Na década de 86, até 92, mais ou menos, trabalhamos muito com essa técnica, aprendi muito lá. Nós tivemos um caso muito curioso de uma senhora que chegou no nosso consultório, e ela chegou dizendo da seguinte forma, quase me recordando essa amiga que dizia: 10 anos frequenta a casa espírita, mas não acredita em reencarnação. Ela disse assim: sou rica. Eu levei um susto, né? Porque ela chegou falando de bens materiais. E já fui até Boston e não consegui curar minha enxaqueca. Me falaram que a regressão de memória poderia me curar, porém eu não quero ouvir falar a palavra reencarnação. Quer dizer, imediatamente ela associou a terapia de regressão com reencarnação a vidas pretéritas, mas tinha esperança de se curar. Então nós fizemos ali um acordo bastante profissional, bastante técnico, porque não é função mesmo do profissional, do psicólogo, do médico, trabalhar com regressão para evidenciar vidas pretéritas, mas sim para tratar traumas que tivessem sido aflorados do conteúdo, da matéria que estivesse guardada no espírito, que tivesse aflorado na vida atual, fosse de intraútero, fosse da infância, fosse de outras vidas, quer acredite ou não. Mas então combinamos que não seria tocada nessa palavra, mas que ela permitisse, que se ela se visse em cenas de outras épocas, que ela acreditasse que fossem histórias do seu subconsciente, que ele estivesse criando um mecanismo para ajudá-la na sua libertação, e que permitisse que isso acontecesse para que a gente pudesse dar vazão àquele esvaziamento daquele conteúdo, que é a técnica, uma das técnicas que se usa na regressão de memória, e até hoje acredito seja assim. Bom, iniciamos aquele processo e foi muito interessante, porque ela era uma mulher, como a gente dizia antigamente no interior, muito enfesada, quer dizer, muito brava. Ela está sempre de senho fechado, sempre olhando como quem não quisesse conversar com ninguém, de mau humor, muito mal-humorada, vamos dizer assim, né? E ela se deitou, se deixou levar pela nossa indução, vamos dizer, ali do trabalho, e se fechou sem o semblante. E nós ficamos observando que ela estava naquele movimento rotativo dos olhos sugestivo de quem estava em transe. E nós começamos a conversar, usando a técnica de Morris Detterton, para ver se nós fazíamos ela contar o que ela estava vivenciando. E ela não falava nada. E nós sabíamos que ela estava vivenciando. Perguntávamos se ela via alguma coisa, ela dava a impressão que queria dizer que sim, mas não contava. Estava ali fechada de mau humor. Aí chegou de um passado uma meia hora, eu comentei com ela, conversando. Eu disse: olha, se a senhora quiser deixar para vir outro dia, nós continuamos outro dia. Mas se a senhora estiver vendo alguma coisa, tenha coragem e fale o que a senhora está vendo. Ela abriu os olhos e disse assim: o avião caiu. Falei: como assim o avião caiu? Aí ela fechou os olhos de novo, voltou com aquele movimento repetitivo e não conseguiu mais parar de contar a história. E começou a descrever ela entrando num avião numa época de décadas atrás, muito tempo atrás, um avião caindo, aquele acidente aéreo, pessoas desencarnando, deixando o corpo físico, equipe de socorro do mundo espiritual, ela descrevendo, gente, ela que não acredita em nada disso, começou a descrever equipe de pessoas que chegavam como se fossem socorristas do SAMU, numa época que não existia SAMU. Na verdade era o mundo espiritual socorrendo os espíritos desencarnados, que estavam deixando o corpo físico naquele acidente de avião. E ela conta que chegou um senhor muito simpático, acompanhado de 2 jovens com uma padiola,
que a pegaram, colocaram na padiola e falaram para ela ter confiança que ela ia ser levada para um hospital de atendimento. E ela vai narrando onde ela foi levada, o socorro que ela recebeu. E ela vai contando tudo aquilo sem se dar conta de que ela está vivenciando um trauma de uma morte de uma vida pretérita. Até que chega o momento que ela percebe que aquilo não podia estar acontecendo nessa vida, uma vez que ela não passou nunca por acidente de avião, muito menos que ela teria desencarnado. Então ela para no meio daquela entrevista, ela abre os olhos, porque o trabalho é consciente, a pessoa pode levantar, ir ao banheiro, voltar. Ela abre os olhos e nos diz assim: eu morri ali, né? Eu falei: a senhora está dizendo, mas não se importe com isso. Sente dor durante esse processo, ela é exatamente a minha enxaqueca. É a dor que eu tenho, que é insuportável, que faz mais de 10 anos que eu busco tratamento. Eu não estou aguentando de dor aqui. Eu falei: então vamos voltar. Vamos voltar a usar a técnica da regressão para assistir tudo de novo, até esgotar esse conteúdo que é energético, é um conteúdo emocional e de dor. Aí ela volta, assiste tudo de novo, se vê entrando no avião, vê o avião caindo, vê todo o atendimento, e a dor parece que está mais leve. Voltamos, como se estivesse voltando uma fita de vídeo. Voltamos, usamos a técnica, vai e volta, até que chega uma hora, ela descreve toda a cena daquele acidente, daquele socorro, e outras coisas mais que ela vem contar depois, muito surpreendentes para ela e para nós, que só vem comprovar a vida depois da morte. Mas ela termina sem nenhuma sensação de dor. Pedimos então, fizemos um relaxamento, pedimos que ela ficasse bastante tranquila, aguardamos, conversamos, 1h30 de 40 minutos de trabalho, mais 20 minutos de bate-papo, conversamos bastante, pedimos que ela voltasse na outra semana. Sem queixas, depois de 10 anos de busca de tratamento até no exterior, e sem querer ouvir a palavra reencarnação. Pedimos que ela voltasse, fizemos de novo, não tinha conteúdo nenhum. Trabalhamos outras coisas, ficamos uns 4, 5 meses, trabalhamos outros conteúdos. Não tinha mais queixa da enxaqueca. Ela se tratou, na verdade, com 2, 3 sessões, ela se tratou de uma enxaqueca. Eu disse 10 anos que ela tinha ido para Boston. Ela tinha mais de 20 anos a enxaqueca, quase 30 anos a enxaqueca. Era uma pessoa muito sofrida. Não conversamos com ela sobre a palavra reencarnação, nem depois de tudo dela estar curada. Ela saiu com o processo resolvido. Mas aí eu me volto para o Sr. Romeu. Vamos abrir a nossa página do Evangelho. Então vai cair a mensagem: causas anteriores das aflições. Vamos abrir uma mensagem lá, motivos de resignação. E o Sr. Romeu levantava: vocês já ouviram falar em reencarnação? E começava: não dá para explicar as coisas do mundo, as leis de Deus, sem compreendermos a reencarnação. Então fica aqui um grande abraço ao Sr. Romeu, saudoso Sr. Romeu. Obrigado, Sr. Romeu, pelos grandes anos de contribuição que o senhor nos deu na Casa do Pão, que o senhor nos dá. Sei que o senhor faz parte do nosso trabalho. E obrigado ao Chico pela nossa casinha. Obrigado a todos os irmãos que nos ajudam. Obrigado a todos que nos ajudam no trabalho das reflexões. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.